Que alegria, irmãos, podermos receber as irmãs da membresia da igreja, unindo-se a nós, numa só fé, num só Senhor e agora no só batismo. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos ficar em pé, queridos? Se alguns amigos meus presbiterianos estivessem aqui, diziam, para que essa agonia toda? Joga um pouquinho de água na cabeça que resolve. Sobe, entra na piscina, desce, troca de roupa. Mas eu entendo que assim fica mais bíblico, não é? Fica mais bonito, inclusive. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 7. Palavra do Senhor, amados. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, olhem só, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui, amados. Curve sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, nós mais uma vez, Senhor, queremos nos voltar para o Senhor em oração, para lhe implorar a sua direção, Senhor, neste momento em que a tua palavra será proclamada. Senhor, concede, Pai, pelo teu Espírito Santo a cada um dos meus irmãos aqui presentes, a graça do Senhor, de terem as suas mentes iluminadas, Senhor, seus corações iluminados, Senhor, para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Se o Senhor não agir neste momento pelo teu Espírito, Pai, nós sairemos daqui, ó Deus, como quem ouviu quaisquer palavras, Senhor, sem sentido, e não iremos ser edificados, exortados, consolados por Ti. Mas se o Senhor aplicá-las no nosso coração, Senhor, nós sim, ó Deus, sairemos daqui crentes de que o Senhor falou conosco. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, por Tua graça, Senhor. Fala aos corações aqui presentes. A mim concede, meu Pai, que eu seja claro, Senhor, que eu fale com clareza, Senhor. Ó Deus, que eu maneje bem a Tua palavra, Pai, como Teu servo humilde, eu possa servir, ó Deus, ao Teu povo, bem, Senhor, como bom dispenseiro, nesta manhã, Senhor. Tira, Senhor, qualquer vaidade, Senhor, tira, ó Deus, qualquer coisa, Senhor amado, que não seja do Teu agrado, que impeça, Senhor amado, a devida compreensão da Tua palavra, do nosso meio, de nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao versículo 7, nós que estamos fazendo esta exposição continuada no primeiro livro das Escrituras. Chegamos no capítulo 7. O cenário aqui é fora do jardim. O primeiro casal foi expulso daquele lugar que era um santuário para adoração ao eterno Deus, o paraíso do Éden. Estamos aqui numa terra onde cardos e abrolhos, espinhos, estão brotando, onde as consequências nefastas do pecado são perceptíveis não apenas na criação que foi amaldiçoada, na terra que foi amaldiçoada, mas também no homem, mas também no ser humano criado à imagem e à semelhança do Senhor. Porém, quando chegamos no capítulo 4, a nossa convicção de que o livro de Gênesis é de fato o livro do começo, é o livro do início, dos inícios, dos começos, essa convicção se aumenta,
porque neste capítulo 4 aqui, várias coisas inéditas começam a aparecer. Por exemplo, temos aqui o relato do primeiro assassinato. O relato do primeiro nascimento, né, antes dos primeiros nascimentos. Depois o relato do primeiro assassinato. Temos aqui o relato da primeira morte, portanto, o primeiro mártir. Temos o relato de uma primeira cidade. A primeira cidade que foi criada depois da queda está aqui descrita no capítulo 4. O relato da primeira bigamia. O relato da primeira fundição, da primeira poesia, da criação do primeiro instrumento de música. Está tudo aqui no capítulo 4 de Gênesis. Esse capítulo nos conta, nos revela como o pecado rapidamente também se espalhou sobre a primeira família e, consequentemente, sobre a primeira sociedade organizada pelo homem depois da sua expulsão do paraíso. Este livro nos permite afirmar uma das doutrinas da graça, né? Uma das doutrinas que foi redescoberta na Reforma Protestante, a doutrina de que a raça humana está caída em depravação. A doutrina da depravação do pecado floresce, se espalha a partir deste capítulo 4 também. Vejam que Moisés abre o capítulo 4 dizendo que Adão e Eva se relacionam intimamente, agora fora do jardim. Não sabemos se isso tinha acontecido antes, também não importa aqui. Porém, agora expulsos do paraíso, eles se relacionam intimamente. Eva engravida e dá à luz a Caim e a Abel. Não dá para ter certeza se ela deu à luz aos dois ao mesmo tempo, ou seja, se eles eram gêmeos. Mas é certo que Caim era o primogênito. Vejam que o texto diz que ela deu à luz a Caim e depois deu à luz a Abel. Não fala que ela coabitou segunda vez com Adão e que ela concebeu segunda vez. Diz que coabitou, concebeu, gerou Caim e depois gerou Adão. Há uma discussão, né, se eles eram gêmeos ou não, mas também não é interessante aqui para a gente demorarmos muito nisso. Mas fique claro que Caim era o primogênito. E vejam que assim que ele nasce, Eva diz: adquiri um varão do Senhor. Coabitou o homem com Eva, olha sua Bíblia, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Coabitou, algumas versões diz conheceu. É a palavra que a Bíblia usa quase todas as vezes para se referir à intimidade do casal. E essa expressão aqui, ela aponta para um relacionamento pessoal, íntimo. E é uma expressão que só aparece na relação entre homem e mulher e entre Deus e o seu povo. Mas nunca, por exemplo, entre animais. Animais, quando coabitam, né, eles se juntam apenas para satisfazer seus instintos. Porém, marido e mulher, quando se juntam, eles se unem num relacionamento pessoal e íntimo. Comparado ao relacionamento que Deus tem com o seu povo. É assim que Deus se refere, né, quando fala da sua relação conosco. Ele nos conheceu, ele entrou num relacionamento íntimo e pessoal conosco. Não é à toa que Israel é vista no Antigo Testamento como sendo a esposa do Senhor. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo, com quem mantém uma relação de intimidade pessoal e íntima. E aí ela batiza, ela dá nome ao seu filho, ela lhe chama de Caim, e essa expressão, esse nome Caim, significa adquirir do Senhor, recebi do Senhor, recebi o homem do Senhor. Também é possível aqui esta tradução. Recebi o homem do Senhor, disse Eva. É provável, irmãos, que uma vez que Eva batiza ou dá nome ao seu primogênito de adquirir do Senhor ou recebi um homem do Senhor, estivesse ela pensando que ele seria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E olhem que ela usa o nome pactual de Deus. Olha o versículo 1, finalzinho do versículo 1. O nome que ela usa para o Senhor é Yahvé, ou esse Senhor aí, em nossas Bíblias, né, que estão em caixa alta.
as letras maiúsculas. Ela não diz Deus apenas, ela diz: o Senhor da aliança cumpriu com a promessa da aliança e me deu a semente. A maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que Eva tinha esperança de que aquele era o Messias, de que aquele era o prometido, de que aquele era o referido no versículo 15 do capítulo 3, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente da serpente e poria fim às obras das trevas, poria fim à força da serpente ou à força de Satanás. Lé do engano. Caim foi exatamente o oposto daquilo que a sua mãe esperava. Ele não era a semente da mulher, ele estava mais para a semente da serpente. E de fato, Caim é o filho ímpio do primeiro casal. Caim é a semente do mal, é a semente da serpente. Toda a sua descendência seria ímpia. Quando olhamos o capítulo 4 aqui, versículos 17 em diante, vamos ver que cada um daqueles nomes descritos ali são de pessoas que tiveram uma vida de pecado longe do Salvador, não eram membros da aliança, não eram membros do pacto, não eram descendentes da mulher, mas descendentes da serpente. O capítulo 4, irmãos, é o capítulo de Caim. Seu nome aparece 16 vezes aqui neste capítulo. E Moisés o descreve como o primeiro assassino. Também o descreve como o primeiro sinergista. O que é isso? É aquele tipo de religioso que acredita que precisa cooperar com Deus para a sua própria salvação. A gente conhece um monte, né? Existem muitos por aí nos dias de hoje. Sinergistas, ou pessoas que acreditam que precisam fazer uma sinergia, uma fusão, precisam cooperar com Deus para a sua salvação. Dito de uma forma mais simples, são aqueles que acreditam na salvação pelas obras, na salvação pelos méritos. Caim era esse religioso, o primeiro deles, o primeiro assassino, o primeiro sinergista. Da sua descendência viria o primeiro bígamo, o primeiro homem a casar com duas mulheres ao mesmo tempo. O primeiro idólatra, o primeiro feitor de imagens é descendente de Caim. Caim também era idólatra. Mas o primeiro a esculpir uma imagem de escultura para culto é descendente, está na linhagem genealógica de Caim. Interessante é que na tentação de Caim o diabo não aparece, não é? É provável que ele estivesse por ali. Caim era filho dele, filho do diabo, filho da serpente. Mas no relato da queda dele, nós vemos a natureza pecaminosa agindo em estado bruto. Se o diabo estava por trás da tentação de Eva, que fez com que a humanidade caísse, de Eva e de Adão, agora é a própria natureza pecaminosa quem se apresenta e faz cair Caim. Ele cai. Se no primeiro momento Eva cedeu à tentação do diabo, agora vemos Caim se negando a ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Versículo 7, ele emudece, ele cala, ele não é demovido do seu desejo, da sua ideia, do seu interesse de assassinar o seu irmão. Se a serpente seduziu Eva, Caim não se deixa convencer pelo próprio Deus de fazer o que é mal. O relato, irmãos, da queda de Caim nos mostra que o inimigo da humanidade agora não era mais a serpente apenas, não era mais Satanás apenas em forma de serpente lá no Éden, mas também a natureza pecaminosa. O pastor Batista, falecido há pouco tempo, um dos maiores pastores batistas, né, dos últimos anos, das últimas décadas, pastor Russell Shedd, brasileiro, ou pelo menos filho de missionários americanos que atuou aqui no Brasil durante toda a sua vida. Ele disse que nós temos 3 inimigos. Ele escreveu um livro falando sobre isso, que nós temos 3 inimigos: o diabo, a natureza pecaminosa e este mundo caído.
Agora vamos ver que o problema não está apenas fora, vamos ver que o problema também habita em nós. O maligno não apenas se instrumentaliza, ou se instrumentalizaria da criação para nos tentar, o mal agora estaria dentro de nós mesmos, nos instigando para cometer pecado. E Abel é o exemplo, Caim é o exemplo clássico aqui de como a natureza pecaminosa tem poder sobre a vida do homem caído, sobre a vida do homem sem Deus, ao ponto de resistir um chamado divino para o arrependimento. Deus lhe disse: não faça, mude de ideia, o pecado está à espreita, domine o pecado, se arrependa. E ele continua duro do seu coração, rumo à sua empreitada para cometer o primeiro assassinato na história da humanidade. Caim, irmãos, é a prova viva da tragédia que foi a transgressão no Éden. Repito, Caim é a prova viva de quão trágica foi a queda do homem no pecado. Olha sua Bíblia mais uma vez, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Repito, né? A mãe de todos os homens, a mulher de quem viria a descendência prometida, né? Que esmagaria a força do mal, acreditou que o seu filho era este homem, este varão, dado por Deus para vencer as forças das trevas, para vencer as forças da serpente. Pelo contrário, Caim é a prova de que a depravação total havia entrado na humanidade. Vejam que o relato diz que ele traz ofertas. Versículo 3, ele traz ofertas, mas não para o Senhor. Ele traz ofertas para a sua própria glória. Caim, depravado que era, filho das trevas que era, do maligno que era, semente da serpente que era, ele tenta comprar o favor de Deus. Ele comete idolatria e tenta barganhar o favor de Deus, trazendo a sua oferta no momento de culto ao Senhor. Enquanto seu irmão, olha o versículo 3, enquanto seu irmão traz as primícias e a gordura, versículo 4, do seu rebanho, enquanto ele traz as primeiras coisas, as melhores coisas para Deus, enquanto mostra gratidão em seu coração pelas bênçãos obtidas da parte de Deus, seu irmão Caim traz qualquer coisa. Vejam que quando Moisés relata a oferta de um e de outro, diz que o primeiro, Abel, traz as primícias, traz as primeiras partes, traz a melhor parte, ele traz a melhor gordura, ele traz o melhor do rebanho. Enquanto seu irmão Caim não, ele não traz as primícias, ele não tem gratidão em seu coração, ele é aquele tipo de crente que tenta comprar o favor de Deus com dinheiro, que tenta comprar o favor de Deus com obras, que julga-se importante enquanto adorador, que o mais importante é a sua oferta do que a quem ele está ofertando. Caim é um retrato, não é? Da religião caída, daquela religião que tenta alcançar Deus com seus próprios esforços. Ele não era muito diferente, irmãos, dos idólatras que nos cercam nos dias de hoje. Dos idólatras que acham que uma pequena e miserável oferta de tempo, de dinheiro, que um culto prestado de qualquer forma ao Senhor é suficiente. Ele não se importa de adorar a Deus de acordo com os termos de Deus. Ele julga-se tão esperto ao ponto de achar que o jeito dele e não o jeito de Deus seria por Deus recebido. E isto é uma atitude blasfema. Ninguém pode subornar Deus. Ninguém pode tentar comprar o favor divino. Ninguém pode aproximar-se do Senhor segundo os seus próprios termos, mas segundo os termos de Deus. Ele se aproximou sem fé. O autor de Hebreus diz que Abel
teve a sua oferta recebida porque ele ofereceu com fé ao Senhor. O sacrifício de Abel foi precedido pela fé. Com fé ofereceu Abel o melhor sacrifício ao Senhor, disse o autor daquela carta, daquela epístola. Abel entendeu muito bem o que Paulo viria a dizer milhares de anos depois, em Romanos capítulo 11, versículo 35, quem deu primeiro a Deus para que lhe seja recompensado? Enquanto Caim era mercantilista, enquanto Caim usou a tática, o método comercial para se aproximar de Deus, o toma lá da cá, Abel, ele entendia que nada poderia dar ao Senhor antes, sem que Deus não tivesse lhe dado. Ele entendia que o fruto da sua oferta, ele entendia que a sua gordura, que o seu carneiro era da parte de Deus, tinha sido dado por Deus a ele, e agora ele estava só devolvendo, enquanto que o outro era um idólatra, um pagão, que queria o favor de Deus através da sua oferta, ele queria ser recompensado. Abel era aquele crente que cria na graça do Senhor. Abel se une àqueles heróis da fé, que viveram por fé, confiando na graça de Deus. Irmãos, e quem confia na graça de Deus, e quem vive pela graça de Deus, e quem proclama a graça de Deus, e quem oferta a Deus, confiado na sua graça apenas, é odiado. Caim ficou movido, cheio de raiva, seu semblante descaiu, ele irou-se, disse Moisés, ele irou-se, versículo 5, com a compreensão da doutrina da graça, da parte do seu irmão. Ele ficou cheio de ira, cheio de revolta, e por isso matou. Quantos de nós já não fomos perseguidos? Quantos na história da igreja já não foi perseguido, já não foi vilipendiado, insultado, ridicularizado por crer na doutrina da graça? Ainda hoje, quantos que ofendem, ridicularizam, chamam-nos até de hereges, não é? Porque nós apregoamos, nós acreditamos na doutrina da graça, de que não temos mérito algum diante de Deus, de que nada da parte de nós é aceitável por Deus se não for pela graça do Senhor, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, que nós não somos salvos pelos nossos esforços, que nós não somos salvos por nossas obras, mas por graça de Deus apenas. Eles rangem os dentes, eles franzem a testa, eles ficam irados. É assim a religião de Caim, a religião que quer alcançar o favor de Deus pelo seu próprio esforço. E são muitos adeptos da religião de Caim nos dias de hoje. O homem religioso, ele odeia, ele abomina o fato de que ele nada pode fazer para alcançar o favor de Deus. E é assim também o homem natural, o homem sem Deus. Ele não aceita não participar no processo da salvação. Ele acredita veementemente de que algo precisa ser feito da parte dele para que ele seja reconhecido por Deus. Essa é a religião de Caim, a religião da hipocrisia. E interessante, irmãos, é que quando olhamos esse relato, né, nós vemos cair por terra aquela doutrina, aquela crença filosófica, né, de que o meio corrompe o homem. Já ouviu isso já? Geralmente a gente fala para os filhos, né? Menino, cuidado com o filho de Beltrano, cuidado com a filha de Ciclano, né? Não fica na rua porque esses meninos são tudo ruins, tu vai ficar ruim com eles também. A gente evita que os filhos vão para a faculdade, porque na faculdade vai ter um monte de gente ruim lá, que pode levá-los ao caminho mau. E a gente tenta colocá-los numa bolha, julgando que o nosso filho é um anjinho, é um santinho, e que é o meio que corrompe. É assim que a sociedade crê, não é? Ah, se alguém é assaltante é porque ele teve um histórico, um passado, né? O meio que ele viveu forjou nele, né? O assassino, né? O ladrão.
Temos que olhar, né, a sua história, o seu histórico de vida. E temos que dar uma chance para eles, né, para que sejam regenerados. E isso pode ser feito através da educação, através da música, né, através, enfim, de uma reabilitação pela terapia. A história de Caim põe por terra essa narrativa de que é o meio que corrompe o homem. Caim não tinha amigo, não tinha colega da esquina, não tinha primo. Caim não tinha avó, Caim não tinha tia, não tinha tio, não tinha sobrinha, não tinha sobrinho. Mas ele mostrou-se do maligno. O mal estava no coração, na própria vida de Caim. O mal estava em seu ímpio coração. João, escrevendo sua carta, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que Caim era do maligno. Ele cresceu no mesmo ambiente que Abel. Era apenas ele e Abel. Ou pelo menos, né, tomando aqui a narrativa de Gênesis literalmente. Não tinha mais ninguém ali. Se o meio, né, produzisse o indivíduo, ou fosse responsável, né, pelo bem e pelo mal que nós fazemos, ele deveria ser bom. Seu irmão era bom. Seus pais haviam sido redimidos por Deus no Éden. Haviam sido perdoados os seus pecados. Haviam entrado na aliança com Deus, na aliança da graça. E por que nós temos esse produto aqui? Porque o mal, irmãos, é a realidade da humanidade. Porque o pecado é a realidade do humano. Aonde você estiver, o pecado vai estar lá. Porque você é pecador. No início da Idade das Trevas, da Idade Média, né, um monte de cristãos começaram a construir monastérios nas cavernas, né, distantes na floresta, isolados do mundo, porque não queriam se envolver com o mundanismo que havia nas cidades. E assim foi criado, né, o sistema monástico. E esses monges desses monastérios acharam que afastados da sociedade estariam afastados do pecado. E as histórias monásticas têm tanta coisa para contar de pecado para a gente. Vários absurdos foram cometidos dentro do monastério. Só homens piedosos, santos, que liam a palavra de Deus. Como que esse tipo de pecado entrou aqui? Foram com eles. Caim, é a prova viva de que não é o ambiente que corrompe o homem, mas o pecado. Ele não temeu a Deus, ele não ouviu a orientação do Senhor e ele matou o seu irmão. O nome dele, repito, significa adquirido do Senhor. Eva disse: recebi de Deus um varão, recebi o homem de Deus. Batizou seu filho, né, com nome bíblico, com nome cristão. Mas isso também é uma prova de que não basta colocar em nossos filhos nomes bíblicos, nomes cristãos, né? João, José, Paulo, Maria, Ana, Abel. Temos que formá-los, forjar neles o caráter, a imagem de Cristo. Dar nomes bíblicos aos filhos não vai resolver o problema de pecados deles. Na década de 80 teve uma modinha entre os cristãos, né, de mudar de nome, não é? Troca de nomes. Os crentes que tinham recebido nome pagãos ou nome não cristãos iam no cartório, né, para ser rebatizados, né? E aí se ele tinha o nome lá de Michael, ele ia lá e botava José. Se ele tinha o nome lá de qualquer nome, Severino, né, trocava e colocava Pedro. Não sei se os irmãos lembram dessa modinha aí, existiu. Né? Porque Deus fez isso na história, né? Mudou o nome de Israel, né? Trocou o nome de Abraão, trocou o nome de Sara, né? Deus saiu mudando os nomes e devemos fazer o mesmo, né? Para podermos receber a bênção que esses nomes nos traz. Não adiantou de nada chamar Caim, o primogênito, né, de varão de Deus, adquirido de Deus. Ele era mais possessão do diabo do que de Deus. Ele era filho das trevas. Versículo 2: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador, como o pai, né? Caim foi lavrador como o pai e Abel foi pastor de ovelhas. Sabe o que é interessante, irmãos? É que o nome Abel significa
sopro. Ou, né, pode se traduzir também por vaidade. Sopro, vaidade, alguma coisa que é passageira. Eu não acredito, alguns dizem, não acredito que Eva tenha olhado para Abel e tenha o desprezado ao ponto de colocar esse nome dele. Não, era filho dela também. É mais provável que depois da tragédia, né, depois de ver um filho tão ímpio como foi Caim, ela tenha perdido a sua esperança na humanidade. Depois de apostar todas as suas fichas no primogênito, achando que ele seria o redentor da família, e agora lidando com o fato de que ele era do maligno, ela tenha dito: olha, eu não acredito mais em nós. Eu não acredito mais em nós. Esse menino é passageiro, como nós todos somos passageiros. Esse menino é um sopro, é vaidade, como todos nós somos vaidade, como Salomão vem dizer, não é? Em Eclesiastes, tudo é vaidade. Somos todos vaidade, somos todos passageiros, somos todos efêmeros. Talvez esse nome retrate a própria vida de Abel, não é? Passageiro. Abel esteve de passagem apenas. Ele viveu em conformidade com o seu nome. Ele foi um mero vapor. Foi breve. Ele foi como o vento, né? Como o vapor, como a erva do campo. Vulnerável. Veja que ele não resiste ao seu irmão. Veja que ele não luta pela sua vida. Veremos semana que vem, a partir do versículo 8, né? Seu irmão chama ele para ir no campo. E ele não imagina, talvez soubesse, né, suspeitasse de alguma coisa, pela raiva, pela ira, pela inveja e pela experiência, né? Sabia que seu irmão era mau, mas ele não resiste. Ele parece com alguém que Isaías vai descrever em 53:7 do seu livro, da sua profecia. Alguém que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Abel era o filho da mulher, ele era a semente da mulher. Ele era descendente da aliança, filho da aliança. Membro dela. E assim como Cristo, não é? Dos descendentes, o mais importante, o descendente da mulher, ele foi levado pelo seu irmão como ovelha muda para ser abatido, e ele não abre a sua boca, ele não fala, ele não se defende, ele é breve. Ele é breve. É passageiro. Olha o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Caim não trouxe das primícias, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Irmãos, o breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, inquire, né? Questiona o cristão assim: qual é o fim principal de todo homem? Qual é a finalidade principal, o propósito principal de todo homem? E a resposta é: o fim principal, a finalidade principal, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A nossa suprema prioridade na vida, irmãos, essa pergunta e a resposta do breve catecismo quer dizer que a principal atividade de nossa vida, prioridade de nossa vida, é a adoração ao Senhor. Todo crente deve ter isso claro em seu coração e sua mente, que a sua principal prioridade na vida deve ser viver para a glória de Deus, deve ser adorar ao Senhor, com todo o nosso ser, com todo o seu ser, com toda sua mente, seu pensamento, seu corpo, sua inteligência, sua alma, suas emoções, seu coração. A minha principal prioridade não é casar, não é ter sucesso profissional, não é construir uma casa, não é realizar a viagem dos sonhos. A principal
prioridade do homem deve ser adorar a Deus. Abel entendeu isso, Caim não. Abel entendeu que Deus deveria ter prioridade, que a adoração a Deus era prioritária. Ele entendeu o que Jesus disse: buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando lemos esse texto, e certamente os irmãos já fizeram essa pergunta, né, nós nos questionamos por que Deus recebe a oferta de Caim, melhor, de Abel e não de Caim. Algumas respostas foram dadas, né? E eu colhi aqui quase todas elas e entendo que todas elas fazem sentido. A gente não precisa escolher uma resposta ou outra como verdade última sobre o porquê Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. Eu creio que essas 5 respostas aqui, elas se complementam e elas são possíveis, são plausíveis e tem a ver com a narrativa do nosso texto, bem como, né, com a narrativa de toda a Escritura sobre o porquê Deus recebeu Abel e não Caim. Em primeiro lugar, olhando o contexto imediato, olha o versículo 4, vemos que Deus recebeu a de Abel porque ele trouxe o que? As primícias do rebanho. Abel obedece à lei, né, que demandava que se ofertasse o melhor. Lei essa que foi, né, depois dada por revelação a Moisés e colocada na Escritura. Um judeu, quando lê essa passagem, ele imediatamente vai entender o porquê Abel foi recebido, teve sua oferta recebida, porque ele deu as primícias, como foi uma ordem dada por Deus depois aos judeus. Caim trouxe um fruto da terra apenas, uma oferta apenas, qualquer oferta, uma oferta superficial. Ele não foi escrupuloso, criterioso na hora de colher lá a melhor melancia, a melhor manga, a melhor abóbora, o melhor morango, a melhor jaca. Ele trouxe qualquer coisa. Ele trouxe qualquer coisa. Talvez ele tenha pensado, não, a melhor é a minha parte, né? Ou que eu vou vender, negociar. Como que eu vou para a feira, né, com esse tomate murcho aqui? Eu vou dar ele para o Senhor. Ele deu uma oferta apenas. Ele não deu a primícia. Isso é uma verdade sobre o porquê Deus recebeu a de Abel e não a de Caim. Em segundo lugar, Deus aceitou a oferta de Abel porque primeiro aceitou Abel. Olha só o que o texto diz. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Ou seja, oferta e ofertante são inseparáveis. São inseparáveis. Deus primeiro recebe Abel e por isso recebe a sua oferta. Isso nos ensina que a vida precede, vem antes do culto. Não podemos colocar o carro na frente do boi. Eu não posso cultuar a Deus com a vida desmantelada. Deus não aceita a oferta de um desmantelado. Primeiro ele recebe o desmantelado, ajeita o desmantelado e depois ele recebe a oferta dele. Eu lembro de uma senhora crente, né, que tinha filhos crentes e um deles não era cristão. E esse filho mais velho dela, que não era crente, né, que não ia para a igreja, que tinha uma vida, né, no mundo, tinha o costume de entregar o dízimo, né, dele, do seu salário, e a mãe vinha e trazia aqui na igreja, colocava, e ela tinha o costume de dizer: eu tenho um monte de filho, tudo da igreja, mas esse filho é o mais crente que tem, porque ele é fiel no dízimo. Percebe aqui a inversão, né? Colocar o carro na frente do boi. Então primeiro Deus aceitou Abel e depois aceita a sua oferta. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Deus rejeitou a oferta de Caim porque o havia rejeitado antes. Deus não recebe Caim, por isso não recebe a sua oferta.
E a gente sabe por quê, não é? João vai dizer que ele era do maligno e as suas obras eram más. 1 João 3,12. Provérbios 21, 27 diz: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Isso é um retrato de Caim. Parece que Salomão, pensando lá em capítulo 4 de Gênesis, escreve isso: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Deus não aceita, irmãos, a oferta de um ímpio. Deus não aceita. Primeiro ele recebe o ímpio, depois, transformando em crente, ele recebe sua oferta. E foi isso que aconteceu aqui também. Abel seguiu tudo certinho, mas só pode seguir tudo certinho, cumprir como quem manda o figurino, porque Deus, mandou antes, o recebeu antes, o aceitou antes. Ele só pode ser aceito, ele só pode ter a sua oferta aceita porque ele foi aceito. E eu vou mais além, eu diria que, ainda que Abel trouxesse o melhor do fruto da terra, por não ter sido aceito por Deus, por ser do maligno, também não receberia. Em terceiro lugar, Abel era um verdadeiro adorador, porque era um humilde sacerdote. Porém, como Judas, versículo 11, a última carta da Bíblia, o penúltimo livro antes de Apocalipse, vai dizer que Judas vai dizer melhor que Caim era um falso mestre, era um falso sacerdote, era um falso adorador. Naquela carta, versículo 11, Judas compara Caim aos falsos mestres do Antigo Testamento. Ou seja, era um promotor de uma falsa religião, de uma religião arrogante, autossuficiente. Um falso mestre. O conteúdo teológico do seu culto estava errado. Enquanto o culto de Abel era o culto prescrito por Deus, enquanto que Abel seguia o princípio regulador do culto, seguia o que a Bíblia diz sobre como deve ser um culto a Deus, Caim fazia do seu jeito. Era um prepotente, um autossuficiente. Abel sabia, e aqui é o quarto ponto, como Deus se agradava de ser cultuado, com sacrifício cruento, com sacrifício que envolvia sangue. Abel certamente ouviu a história de papai e mamãe, sobre o que Deus fez com eles no paraíso, quando matou um animal e cobriu Adão e Eva, seus pais, com a pele daquele animal. Certamente ele ouviu seu pai dizer: meu filho, é assim que se adora a Deus, com sangue, ou confiado no sangue de outro, é assim que se aproxima de Deus, confiando-se no sangue de outro, que é imolado em nosso lugar, para expiação de nossa culpa, para a remissão do nosso pecado. Caim cresceu ouvindo a mesma história, mas autossuficiente que era, vaidoso que era, falso mestre, do maligno que era, ele disse: talvez não seja assim, talvez Deus não tenha tanta certeza, tanta razão assim, talvez eu seja mais esperto que Deus, e o surpreenda fazendo do meu jeito. Você conhece alguém que participa dessa religião de Caim, a religião da autossuficiência, a religião do meu jeito, a religião que não leva em conta o jeito de Deus, a verdade de Deus, mas a verdade do homem? Irmãos, só podemos nos aproximar de Deus nos termos de Deus, da forma como Deus exige que nos aproximemos dele. Caim, ele não faz isso enquanto seu irmão mantém-se no caminho. A oferta de Abel, queridos, foi aceita, e para mim, esse é o ponto mais importante, foi aceita porque tipificava o sacrifício de Cristo. Aquele animal que foi imolado por Abel, e o seu sangue foi derramado, e agora ofertado para Deus, era um tipo, era um símbolo do Cordeiro de Deus, era um símbolo de Cristo Jesus. Assim como aquele animal que foi morto no Éden, apontava para Cristo, para a obra redentora,
o animal imolado por Abel, tal qual, da mesma forma. O culto, portanto, de Abel foi cristocêntrico, enquanto que o culto de Caim, por ser um culto do esforço humano, foi um culto antropocêntrico, um culto voltado para o próprio homem, um culto que tem um homem no centro, um culto onde o homem é glorificado, onde o homem é ovacionado, onde o homem é elogiado, onde a glória é dada ao homem, onde o homem está no centro das atenções. Este foi o culto de Caim. Abel não, Abel olhou para Jesus. Abel olhou para Jesus e ofereceu um sacrifício cruento ou de sangue a Deus. E hoje prevalece, irmãos, as mesmas duas religiões, né? A religião de Abel e a de Caim. A religião que entende que Deus é o centro de tudo e que as coisas só podem ser aceitas por Deus de acordo com os termos de Deus. Que nos aproximamos de Deus pelo sacrifício de outro, pelo sangue de outro, enquanto aquela religião propõe, né, que nos aproximemos de Deus pelas obras, pelos méritos, pela engenhosidade, pela criatividade do homem, nos termos do homem, segundo a vontade do próprio homem. A oferta de Abel, irmãos, foi superior, porque ela foi feita pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Enquanto que a de Caim foi para agradar a si mesmo. Foi para agradar a si mesmo. Você vem para o culto para se sentir bem ou para agradar a Deus? Essa é a questão. Você vem para um culto e você tenta agradar a Deus de acordo com os seus esforços, de acordo com os seus termos, ou você se submete aos termos de Deus e entende que você só pode agradar a Ele porque outro já agradou-o em seu lugar. Esse é o culto que agrada ao Senhor, o culto onde nós confiamos no sacrifício de outro para ter acesso à presença santa de Deus. Como consequência, irmãos, da rejeição de Deus, olha o que o versículo 5 diz, parte B: irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou com raiva de Deus, ele ficou com raiva do seu irmão, ele ficou cheio de ódio daquela situação, teve inveja de Abel, teve ódio de Deus. Ele levantou o seu punho para os céus e encheu o seu semblante, sua cara de raiva. O semblante descaiu-lhe de inveja e de ira. Se ele pudesse, ele tinha feito como Nietzsche, né? O filósofo da morte de Deus. Ele tinha matado Deus. Só que Nietzsche foi esperto, né? Não podendo subir aos céus, pegou uma caneta e disse: Deus está morto. E achou que fazendo isso, né, ele iria apagar, né, o nome de Deus da história. Mas ele pula, e isso será objeto de nossa observação semana que vem. Ele pula o pescoço do seu irmão, não podendo, né, lutar contra Deus, não podendo descarregar sua ira no seu Criador. Ele luta contra a imagem do seu Criador, contra o filho do seu Criador, contra a semente do seu Criador. Sendo ele a semente da serpente, ele ataca, ele avança e ele mata o seu irmão Abel. Versículo 6, olha sua Bíblia. Então lhe disse o Senhor, o Deus da aliança, veja só. Moisés usa o nome pactual de Deus, o nome da aliança, para iniciar o diálogo de Deus com Abel. Mesmo não sendo Abel da aliança, mesmo sendo ele filho das trevas, sendo do maligno, o nome usado aqui é o nome da aliança, o nome de Deus pactual. Na conversa, é como introdução, como prefácio à conversa que Deus teria com ele, dizendo: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, que Deus misericordioso, hein?
Deus foi atrás do ímpio Abel, que havia há pouco se irado contra ele mesmo. Ele vai atrás do ímpio Abel e lhe estende suas mãos de graça e de misericórdia. Como um pai vai atrás de um filho que se perde, Deus foi atrás de Caim. Que graça, não? Que misericórdia, não? Ezequiel 33:11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer em perdição, né? Porque a vez de perecer, ó casa de Israel. Irmãos, Deus vai chamar Caim para o arrependimento. Ele vai alertar Caim a abandonar a ira, a desviar o furor. Salmo 37, não é? Abandona a ira, abandona o furor, desvia-te da ira, desvia-te do furor. Mesmo sendo ímpio, Deus apela para a sua consciência. E Deus faz isso ainda hoje, irmãos. Deus faz isso ainda hoje. A palavra dele é anunciada a todos, né? Eleitos e não eleitos, os que se salvarão e os que se perderão. Apelando às suas consciências, apelando aos seus corações, para que se convertam, porque Deus não tem prazer no destino dos perversos, na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Ele chama, mas o texto diz que Caim endurece o seu coração. O coração duro daquele ímpio é mais endurecido ainda enquanto Deus o chama. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Moisés chama o pecado, né, de um mal que está à espreita. Aqui no original, na língua que foi escrito, a ideia é de um animal feroz, um leão que está à porta ali agachado, né, para dar o bote na sua presa. É assim que ele descreve o pecado, é assim que ele descreve o maligno. Pedro, escrevendo sua carta, né, vai dizer que o diabo, ele é o nosso adversário e anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar, quem possa tragar. Sabemos quem é o animal aqui, não é o leão, não é a serpente que está ali, é o maligno que está ali à espreita, é o pecado que está ali, tentando dominar e dominando Caim. O Senhor fala: olha, se você dominar o pecado, se você proceder bem, você escapa dessa. Mas Caim não ouve. A resposta de Caim para Deus foi um gélido silêncio. Ele endurece o seu já endurecido coração. Era o próprio diabo que estava ali à porta. A tradução, né, deste texto para a língua arcadiana, que é a língua mãe da língua em que esse texto foi escrito originalmente, o hebraico, traduz exatamente o diabo. O diabo está à espreita, está à porta. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz: irai-vos e não pequeis, não permitam que o sol se ponha sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Paulo diz que o prolongamento da ira, da ocasião, enseja a ação do diabo nas nossas vidas. Não é errado irar-se, né? Quando a ira é justificada, quando a ira é justa, quando a ira não é por conta, né, de um desfavorecimento, algo que foi contra mim. Essa ira é pecaminosa. Quando eu me iro por conta de algo que é feito contra mim. Mas quando eu me iro por conta de algo feito contra outra pessoa ou contra o próprio Deus, é uma ira justa. Mas mesmo assim a ira é perigosa. A ira é perigosa ao ponto de Paulo dizer: olha, não vá dormir irado.
não deixa o sol se pôr. Ou seja, desvia da ira, abandona o teu furor, porque o diabo se vale da ira. Porque o diabo se vale da ira. Caim ficou esborrando de ira, transbordando de ira. E o diabo agiu e ele cometeu o assassinato. Ele confrontou Deus. E ele foi contra o seu irmão e atentou contra a vida do seu próprio irmão. Queridos, finalizando, nós, diante dessa história, e da história que será desenrolada ainda, a partir do versículo 8, mas da história que começa lá no capítulo 3, nós podemos certamente concluir que não tem vantagem alguma em pecar. Não há vantagem alguma no pecado. A serpente ofereceu a Eva, não é? Sabedoria, conhecimento, ser igual a Deus. Assim é o pecado, oferece fama, oferece glamour, oferece poder, oferece riqueza. O pecado oferece vantagens pessoais, satisfação de desejos, satisfação da luxúria. Mas não há vantagem alguma no pecado. No pecado só há vergonha, no pecado só há expulsão do paraíso, expulsão da presença de Deus. No pecado só há perda, quebra da comunhão com Deus. No pecado só há morte. Não há vantagem no pecado. Como vimos semana passada, não há pecadinho, até um pecadinho, melhor dizendo, não é? Há pecadinho e pecadão. Mas até um pecadinho é suficiente para nos afastar de Deus, definitivamente. Um simples gesto de comer uma maçã com um esposo pôs em ruína toda a criação. Logo, até num pecadinho, num pecado menor, menos ofensivo, a tragédia, a morte e a separação com Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não há vantagem alguma em pecar. Vimos que uma das tragédias desse pecado foi a autossuficiência. Tanto em Adão e Eva, como agora aqui em Caim. Adão pecou e a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. Ele se esconde. E ele tenta prover para si um meio de espiar sua vergonha, sua nudez, cobrindo-se com folhas de figo. Autossuficiência. Essa é a religião, né, do arminianismo moderno, do semi-pelagianismo. A religião do mérito. A religião das obras. A religião de prover para si mesmo alguma coisa para expiar sua culpa. O que o pecado traz é isso, é autossuficiência. Caim, foi autossuficiente. Ele tenta fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Ele tenta se aproximar de Deus pela obra e não pela graça, pelos méritos dele e não pelo mérito de outro, e não pelo sangue e não pelo sangue de outros. Abel julga que a sua oferta era conveniente. O homem sem Deus também se comporta da mesma forma. A religião de Caim também se comporta da mesma forma. Acha conveniente fazer aquilo que Deus não ordenou. Acha que cultuar a Deus nos seus próprios termos não é problema. E oferece qualquer coisa ao Senhor. Ainda que com formalidade, mas qualquer coisa formalmente humana ao Senhor. Porque é uma religião sem fé como Abel, diferente da de Abel, é uma religião sem fé em Deus. Caim esperou receber de Deus aquilo que ele mesmo não deu, aceitação. E por isso ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele não aceitou e queria ser aceito. Ele não absorveu e queria ser absorvido. Ele não deu glória a Deus e queria ser glorificado. Não honrou o Senhor e queria ser honrado. Ele não aceitou os termos de Deus. Por isso Deus não recebe a sua oferta. Como nós temos nos aproximado de Deus, irmãos? Como nós temos nos aproximado do Senhor? Temos feito as coisas de acordo com o que está escrito ou de acordo com a conveniência, com as circunstâncias, com a cultura,
com a minha própria imaginação, com a minha própria ideia, com o meu próprio coração, com minhas próprias motivações, do meu próprio jeito. Deus não nos recebe quando não nos aproximamos dele, nos termos dele. Não esqueçamos que antes da oferta vem o ofertante. Antes de Deus receber o nosso culto, Ele recebe-nos a nós. Ele precisa receber-nos a nós. Antes de querermos ofertar alguma coisa ao Senhor, estejamos conscientes, convictos de que por Ele já fomos aceitos. De que já nos entregamos antes de entregar a Ele qualquer coisa. Já fizemos a oferta de nós mesmos antes de colocar no seu altar qualquer coisa que seja. E eu finalizo, né, indo um pouquinho mais além, e é arriscado um pouquinho mais além, não é? Mas eu boto na minha conta. Até se Abel tivesse chegado lá, Caim tivesse chegado lá, né, com um sacrifício cruento, ou seja, um sacrifício que envolvesse sangue, Deus não teria recebido. Ainda que tivesse trazido as melhores ofertas do campo, Deus não teria recebido. Porque ele era mau. Ele era do maligno. Não adianta trazer o melhor cântico, a melhor pregação, a melhor disposição para ouvir. Não adianta trazer a oferta em dinheiro mais gorda, se o nosso coração está distante do Senhor. Se as nossas motivações não são a glória de Deus. Se o nosso interesse não é ver o nome do Senhor ser glorificado, mas apenas a recepção da nossa oferta da parte do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, a ofertar a Deus a oferta de Abel. Que Deus nos ajude a praticar a religião dele, a religião de Abel. A religião que confia no sangue de outro para se aproximar de Deus. Que Deus nos ajude a entender que não há mérito algum em nós, mas em Jesus Cristo. E por isso, e somente por isso, somos aceitos por Deus. Feche seus olhos. Pai, Tu sabes, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui, Senhor, somos incapazes de nos aproximarmos de Ti, sem que o Senhor mesmo, ó Deus, provenha os meios para isso, Senhor, para que nos aproximemos do Senhor. E o Senhor já proveu, ó Deus, o Teu Filho Jesus. Podemos nos aproximar de Ti, porque sangue de outro já foi derramado em nosso lugar. Por isso, Pai, nós Te ofertamos a nós mesmos. Ó Deus, por isso nós ofertamos nosso tempo, nossa vida, tudo que temos e que somos a Ti, Senhor. Porque pelo Senhor já fomos recebidos mediante o sangue de Jesus Cristo. E por isso queremos Te dar graças ao Senhor. Que nos livrasse da religião de Abel, da religião de Caim, a religião das boas obras, a religião do toma lá da cá, a religião mercantilista, a religião que dá, tendo em vista receber alguma coisa adiante. Muito obrigado, Deus, por nos livrar deste mal. Senhor, também queremos Te dar graças pelo privilégio de participarmos agora da comunhão do corpo de Cristo, da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai, por podermos nos alimentar, ó Deus, da presença